Falaremos sobre o homem racional de Rollo Tomassi. Religião, o sobrenatural da alma gêmea. Em pesquisa realizada em sala, o docente pergunta à turma a respeito da sobrenaturalidade da predestinação de uma pessoa para cada um nesse mundo. A famosa alma gêmea. Quase todos os alunos levantaram as mãos para esse questionamento. Em virtude de uma forma empírica, racional e apelos ao realismo em relação ao lado espiritual, eles, quase que unânimes, expressaram a crença kármica em se conectar com uma pessoa idealizada em nível íntimo por uma vida inteira. Mesmo as pessoas despertas e sabedoras das artimanhas psicológicas no relacionamento, e até mesmo as garotas farristas que ele analisava, e que não estavam procurando nada por um tempo longo em seus hábitos de namoro, ainda levantaram suas mãos, concordando com a tal crença de ou seja, da alma gêmea. Tempos depois, certas pessoas da turma revelaram qual o significado daquilo para eles, e grande parte apresentava definições diferentes daquela idealização. Alguns até admitiram ser uma idealização à proporção que a discussão avançava. Todavia, a grande maioria ainda manifestava o que de outro modo seria chamado de crença irracional na predestinação, ou entre os menos espirituais, que é apenas parte da vida de se ligar a alguém relevante e que existia alguém para todos nós. Tal tempestade de ideias apresentou-se como um estímulo para as relações pessoais ao provocar. Apesar de todas as perspectivas, grande parte das pessoas acreditam ser detentoras ou merecedoras de um grande amor em suas vidas, estatística e realisticamente isso é ridículo. Porém, aí está a teoria. A fantasia feminilizada da Disney dessa glória central foi romantizada e comercializada ao ponto de se tornar uma religião, uma veneração, mesmo para os mais céticos do ponto de vista religioso. A cobiça shakespeariana pela procura por uma alma gêmea destinada a ser nossa parceira foi metodicamente distorcida além de toda razão. A tragédia proveniente disso resulta em homens que acabam tirando suas próprias vidas na ilusão de terem perdido sua possível alma gêmea. Homens de alma gêmea. O mito da alma gêmea é conferido a uma grande parte das normas sociais feminilizadas com que lidamos hoje. O pavor do isolamento de nossa alma gêmea imaginada ou o medo de ter fatalmente deixado escapar aquela pessoa perfeita para nós, sustenta muitas das neuroses pessoais e sociais que encontramos na base contemporânea de nossa sociedade. A exemplo, podemos citar que muito do medo ligado ao mito do velho solitário perde seu poder sem uma convicção central no mito da alma gêmea. O pavor da perda e as alucinações da equidade relacional só importam realmente no momento em que a criatura que os homens acreditavam que realmente devia induzir é a sua predestinada. O imperativo feminino admitiu o poder irrefutável que o mito da alma gêmea tinha sobre os homens e as mulheres desde a sua origem e ascensão à lida do principal imperativo social do gênero. Na realidade, todas as distorções do desempenho da alma gêmea evoluíram como um programa de controle para os homens. A proporção em que as mulheres que são denominadas almas gêmeas são o principal prêmio para o homem carente de alma gêmea. Existem muitas oportunidades para materializar esse poder. Por gerações, os homens foram criados numa dinâmica social para não terem conhecimento disso. E a sua própria vontade, bem como ativamente auxiliam a multiplicar o mito da alma gêmea. Mulheres de alma gêmea. Apesar da hipergamia, relacionamento com alguém de posição mais elevada, realizaram a função valiosa no propósito do que seria uma alma gêmea idealizada pelas mulheres,
elas não estão livres das explorações desse temor central. Apesar de ser um subproduto infeliz de uma manipulação direta, de certa forma, a hipergamia estimula essa neurose, que são um conjunto de problemas de origem psíquica que conservam a referência à realidade, fuga da realidade. Uma viúva alfa, aqui irei definir, mulher que foi abandonada por um macho alfa, que seria o homem destacado, seja em sua aparência física, dinheiro, poder, socialmente dominante. Não importa o quão grandioso o homem novo é, ela o percebe como alguém que não atinge o padrão alfa com quem ela previamente já se associou. Devido à hipergamia, uma mulher não pode ter relações para trás. Essencialmente, é uma mulher danificada, acostumada a um nível de homem que ela não consegue mais atrair. Essa tal viúva sabe muito bem do declínio associado à angústia pelo alfa que escapuliu. Essencialmente, quando ela estará unida a longo prazo se esforçando, o esforçado provedor beta, em oposição à relação ao alfa, considerado por elas de baixo valor, apenas um provedor, depois que seu valor de mercado sexual declina, no caso. As mulheres entendem que a alma gêmea configura essa combinação quase irreal do excitante domínio do alfa, combinado com o leal provimento para a sua segurança de longo prazo do beta, que só ela pode dominar ele. A hipergamia detesta a origem da alma gêmea, uma vez que a alma gêmea possui um sentido absoluto, enquanto a hipergamia deve sempre medir a perfeição. A hipergamia irá perguntar: ele é um? Ele é o um? E o mito da alma gêmea responde: ele tem de ser o um. Ele é sua alma gêmea e existe somente um desses. Construindo o mistério. Por conta dessa falácia do mito da alma gêmea, tanto o sexo masculino como o feminino buscarão aprimorar essa divinização para si mesmos, idêntico ao menos, ideal às condições e expressões. Deseja-se a construção de uma divinização, o idealismo da alma gêmea, com o objetivo de acalmar o medo e decidir sobre o problema, e, na maioria das vezes, com tanto apego que podemos ignorar habilmente os avisos, abusos e o resultado da ação. Na mulher, a experiência que teve com o macho alfa, mais importante em sua vida, definirá inicialmente esse enaltecimento, essa idealização da alma gêmea. Por outro lado, no homem pode ser a mulher da primeira experiência sexual, ou a que melhor ele entende julgar geralmente e erroneamente que pode amá-lo. São apenas alguns ideais que são criados na construção de uma alma gêmea. Contudo, surgem os níveis de investimento na esperança de que tal pessoa possa ser a tal pretendida. Diversos investimentos são colocados à mesa, sejam eles financeiros, emocionais, pessoais, entre outros, e sacrifícios são realizados no esforço de criar uma alma gêmea. A inexistência de um modelo é construído a partir dos recursos que se tem. Essa dinâmica funciona assim. Demonstra que o mito da alma gêmea é ridículo. É psicologicamente mais realista construir outra pessoa para se encaixar nesse modelo do que, em nenhuma circunstância, esperar que o destino siga o seu curso. Os indivíduos que aderem ao mito optam em construir uma alma gêmea. Não estão preocupados com suas consequências. Em virtude disso, as mulheres se esforçarão em construir um beta melhor ou dominar um alfa, ao mesmo tempo em que os homens tentarão transformar uma garota de programa numa dona de casa ou vice-versa. Um dos maiores dissabores experimentados nessa dinâmica atual é a troca de paradigmas antigos e o surgimento dos novos. O Red Pill é um termo que é o despertar da consciência de ditames sociais como o feminismo e feministas e seus associados,
e como isso afeta negativamente uma sociedade, verdades negras que cercam a sexualidade, a própria hipergamia, o imperativo feminino na sociedade, as diferenças sexuais no apego emocional, conhecimento sobre a tríade negra, que é a combinação dos 3 traços de personalidade, narcisismo, maquiavelismo, psicopatia, entre outras, é um grande exemplo. Psicopatia, muitas das vezes é associado a todo esse dissabor que são experimentados nas relações. Desconectar-se desse receio central é essencial na desconexão completa do antigo modelo, em vista de que grande parte da obediência social femi-centrado depende dele. A destruição do mito da alma gêmea não é uma questão de niilismo, um aniquilamento ou anarquia, que algumas pessoas induzem a acreditar. Essencialmente, isso será uma libertação na busca de um convívio melhor no futuro, como também mais saudável com alguém verdadeiramente sincera e importante para você. Uma relação baseada na autenticidade, genuína, no respeito mútuo, no cultivo complementar um do outro e o amor, ao invés de um baseado no pavor de perder um ser ou uma alma gêmea, única representação de prazer e alegria nesta existência. Em qualquer relacionamento, o indivíduo com mais poder é aquele que menos precisa do outro. Isso é básico em qualquer relacionamento, não apenas intersexual, como também da família, amigos, negócios, entre outros. É uma prática que está sempre em atividade. Para a própria qualidade de vida da própria pessoa e da família, é necessário que você respeite o seu empregador, que você precisa dele. Aqui é um exemplo. É justamente por isso que a pessoa levanta cedo para ir ao trabalho pela manhã e o trabalho para ele é a sua dependência. Aqui é um exemplo. Seria uma engrenagem na empresa dele, da própria pessoa, ele seria parte da engrenagem, parte do processo, onde existe a contribuição dele, mas ele simplesmente precisa menos do que o próprio patrão, que pode descartá-lo e encontrar uma outra pessoa melhor. É evidente que, de acordo com as suas próprias ambições, fatores do acaso, outros empenhos, tudo pode mudar e passar a trabalhar, a pessoa pode passar a trabalhar para ela própria, crescer e a empresa dele também pode expandir ou simplesmente falir. Do mesmo modo, ocorre nos relacionamentos intersexuais. Caso você deseje basear seu relacionamento em um poder ou não, sem problemas. Isso já está em jogo desde o seu primeiro ponto de atração. Você é aceitável para ela porque cumpriu alguns critérios e ela também atende aos seus. Se não fosse esse o caso, simplesmente vocês não se relacionariam. A figura fundamental dos relacionamentos. Em qualquer relacionamento, a pessoa com mais poder é aquela que menos precisa do outro. Essa é a base de todo e qualquer relacionamento e é aplicada a tudo. Geralmente, o ser humano faz algumas comparações com os indivíduos, ou melhor, uma avaliação, que muitas vezes podem ser inconscientes, sobretudo, e no caso da atração inicial, decidimos se tal pessoa é aceitável para o nosso convívio mais íntimo. O poder aqui proposto não significa domínio sobre o outro. O controle de um relacionamento saudável é passado de um lado para o outro de acordo com o desejo e a necessidade que ditam cada parceiro. Muito embora o controle de modo algum esteja em equilíbrio completo, ele acaba se tornando uma manipulação quando um parceiro, em essência, usa dessa chantagem com o outro, com que de certo modo seria um reforço para o manipulado, uma circunstância saudável. Isso ocorre por um excesso de razões diversas, mas a condição acontece em duas maneiras. O indivíduo submisso fica condicionado a permitir que a manipulação aconteça e ou sobre o dominador inicia a manipulação. Em ambos os casos, a regra se aplica. Quem menos precisa do outro é justamente quem tem o maior controle. Nas inter-relações pessoais, enxergamos isso de forma bem mais clara. Essas regras não são aplicadas no sentido de defender a manipulação nos relacionamentos. Contudo, são definidos pressupostos para os homens jovens em particular
que desenvolvam um melhor senso de autoestima e uma melhor compreensão de sua verdadeira aplicabilidade em seus relacionamentos, caso queira desenvolver algum. Ambos os sexos são culpados de cultivar a manipulação. Mulheres atacadas por seus parceiros voltam para esses predadores abusivos e homens açoitados pelo aparelho sexual de suas parceiras obrigam-se mutuamente e às suas ambições para melhor servir à insegurança de perder seus companheiros. Trabalhar o acordo entre as partes é a solução digna para um relacionamento saudável. Porém, o objetivo é entender quando esse consenso resulta em manipulação. O que está em vigor é desenvolver a confiança, objetivando a inflexibilidade nessas condições. Compreender a si mesmo e saber o seu papel no relacionamento é fundamental para desarticular armadilhas que surgem. Não é demérito o recuo de algumas atitudes e o reconhecimento de alguma situação passada que não foi bem resolvida com sua parceira. Porém, caso alguma discussão provocada leve o sujeito a recuar sempre com o objetivo de manter a paz e com o objetivo de que a parceira, objetivando recusar a intimidade com o desfecho de sua posição permanecer firme, a tragédia no relacionamento está sendo anunciada. O jogo do poder, o tal do shit test. A mulher começa esse jogo, sendo parte controladora. A relação sexual com a mulher nunca vale essa concessão, pois ao fazer isso você perderá seu valor próprio perante ela. Caso essa preliminar seja estabelecida, ela de forma progressiva irá perdendo o respeito por você. Diretamente o contrário da concepção popular de que ela prezará uma concessão por ela e o compensará por isso. Com essa condição, o sujeito estará suplicando por sua intimidade. Isso não é um desejo sincero ou real interesse no sujeito, e sim uma avaliação psicológica sutil de desconhecimento de muitos homens, objetivando sentenciar quem precisa mais do outro. Inexiste maior confiança para o homem do que passar nesse tipo de teste proposto pela mulher, shit test. O homem de verdade entende que não deve comprometer a si mesmo pelas manipulações femininas e a ousadia de ir embora, tendo consciência de que já fez no passado e que futuramente encontrará sua parceira em potencial, é a melhor saída. Rollo Tomassi, o homem racional.